E atenção a todos, esse é um vídeo em caráter urgente. Nós temos falado para vocês sobre os sinais ao redor do mundo que estão ocorrendo, as mudanças estranhas, todos os eventos climáticos e sinais no céu que têm demonstrado que estamos perto de um grande evento cataclísmico. Preste muita atenção. A narrativa do sistema será totalmente falsa e mentirosa. Esses sinais já estão aqui no Brasil. Hoje, no dia 19 de agosto de 2019, São Paulo virou noite em pleno dia. Sim, essa é uma matéria do G1 para quem acredita apenas no que sai na Globo. Dia vira noite em São Paulo com frente fria e fumaça vinda de queimadas na região da Amazônia. Eu pessoalmente não acredito que seja fumaça vinda lá da Amazônia no norte do país que chegou à região sul do Brasil, em São Paulo. Me desculpe, mas isso é uma imbecilidade, é uma idiotice. Dizem que a cidade está dentro de uma nuvem, segundo o INMET. Fumaça de queimadas contribui para a escuridão. Diz Clima Tempo. São 15 horas em São Paulo, acompanhado de fotos com céu muito escuro para o horário. É um dos trending topics do Brasil. Imagine quando chegarem esses 3 dias de escuridão, né? Mas vamos lá. Aí estão algumas imagens mostrando como às 15 horas da tarde São Paulo estava no escuro. Veja o céu completamente carregado de nuvens escuras. Realmente a luminosidade baixou, como no entardecer do sol, como o início da noite. Você vê os faróis dos carros acesos, você vê as luminárias, né, dos postes de energia acesos. Então você vê como os sinais, os 3 dias e 3 noites de escuridão estão para chegar. São cumprimentos proféticos, meus queridos. Se você ainda não sabe nada sobre o assunto, procure neste canal e em um dos nossos canais saber mais sobre este evento. Mas fundamentalmente estude as Escrituras, porque o Criador já há milênios alertou sobre esse dia, o grande dia do Todo-Poderoso. Está muito próximo. Aí você vê as desculpas deles, esdrúxulas, como que se deve a incêndios florestais, partículas oriundas da fumaça produzida em incêndios florestais, por favor. Agora, uma coisa me chamou a atenção. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE, por conta do tempo úmido e da entrada de ar de origem polar. Guarde muito bem isso. Ar de origem polar. Nós estamos falando da inversão do norte magnético da Terra. Do norte virá um evento cataclísmico que irá abalar toda a Terra. Nós estamos falando de 3 dias e 3 noites de escuridão. Estamos falando aí de inundações, tempestades eletromagnéticas, estamos falando de incêndios, estamos falando de grandes terremotos. E o que vai assustar a humanidade são 3 dias e 3 noites de escuridão por causa da inversão. Isso já aconteceu no passado? Já. O dilúvio universal foi assim. Mas essa ciência mentirosa tenta esconder o Criador e tenta tornar a Bíblia mentirosa, mas que para a própria condenação deles vai agora ser desmascarado. Dizem que a temperatura caiu moderadamente desde as primeiras horas da madrugada. Olhe, observe, isso não tem nada a ver com queimadas, isso não tem nada a ver com chuvas, isso não existe. Não é para ser assim. Fotos como essa, o dia em noite, não são normais. Me desculpe. Mesmo na região nordeste do Brasil estamos vendo uma mudança climática. Em pleno verão no semiárido está chovendo e está com uma temperatura abaixo de 20 graus. Me desculpe, isso não é normal. Desculpe aqueles que são céticos e que não creem num Criador todo-poderoso. Aqui está um alerta da Defesa Civil. Você vê que é do órgão oficial da Defesa Civil de São Paulo, né? Hashtag protege você. Defesa Civil do Estado informa que nos próximos 3 dias haverá risco de chuvas acima da média. Previsão é do dia 19, hoje, até o dia 21. São 3 dias, segundo eles, de muita chuva. Só que tem um problema. Não caiu uma gota sequer de chuva hoje em São Paulo. Eu tenho informações do meu primo Kleber, que mora lá. E tenho aí que agradecer ao nosso irmão Júnior. Muito obrigado, irmão, por nos
conceder essas informações tão importantes nesse momento em que estamos tentando despertar pessoas para essa verdade. De até 50 milímetros, São Paulo, Vale do Paraíba, Sorocaba, Marília, São José do Rio Preto, Campinas, e entre 50 e 100 milímetros, o que é muita chuva. Santos, Litoral Norte, Litoral Sul, Vale do Ribeira. E aí está o brasão do governo do estado de São Paulo. Estado de respeito. Agora me desculpe, fumaça das queimadas na Amazônia, lá no norte do país, em São Paulo, no sul, me desculpe. Vocês têm que caprichar melhor nas mentiras de vocês. Tá aí os mentirosos, G1, tá aí os meteorologistas, a pseudociência fazendo um papelão. Eu quero ver o que eles vão dizer quando houverem 3 dias e 3 noites de escuridão. Eu quero ver o que eles vão dizer. Simplesmente o mundo vai estar desorientado e aberto para qualquer tipo de enganos, né? Após o evento haverão muitos enganos que irão arrastar a maior parte da população. Sem falar que esse evento cataclísmico ele vai causar muitas vítimas, né? Infelizmente, um país grande como esse nem sequer está se preparando para algo ou catástrofes ou qualquer tipo de desastres naturais. Assista nosso vídeo aí também sobre o mundo se preparando, né? Israel. E as brincadeiras não param, né? No meio de uma situação tão terrível como essa, estão aí os memes, as pessoas ainda descrentes com brincadeira, com algo que é muito sério. É o vale da decisão, meu querido. Você tem que aceitar o Messias como teu salvador pessoal. Você tem que confessar seus pecados, se arrepender. Você tem que estudar as escrituras. Não é religião, não é templo, não é líder religioso. É uma comunhão pessoal. Se acertar com o teu Criador e com aqueles com quem você falhou, que você prejudicou, né? Cometeu faltas. Tá? Eu deixo esse apelo para você, enquanto é tempo. Aqui, Neemias Gomes, Projeto Verdade Revelada, canal Neemias Gomes, canal Últimos Acontecimentos Hoje, e também tem o canal da Gemima Gomes. Não deixe de nos acompanhar, de curtir, de compartilhar. Até um próximo vídeo. Toda a comunicação do mundo, dos continentes, é feita pelos cabos submarinos, que usam a tecnologia de fibra ótica para o transporte de dados digitais, telefone, televisão, internet, etc. Toda a rede de internet que conhecemos, de telefonia direta de país para país, seja ele qual for, são todas feitas via cabo submarino com fibra ótica. Mais de 99% de toda a comunicação feita no mundo se dá por cabos submarinos. Esses fatos e esses dados são praticamente desconhecidos da população. Há um interesse em toda a mídia corporativista, não se sabe porquê, em omitir fatos à grande população mundial. A maioria das pessoas pensam que toda a comunicação que temos é via satélite. O fato é que desde meados do século XIX até os dias atuais, os cabos submarinos são uma realidade e são eles que transportam toda a comunicação do mundo. Para se ter uma ideia, atualmente a rede de cabos submarinos possui cerca de 885 mil quilômetros. Para que os dados sejam passados de um continente para outro, os cabos funcionam de uma forma complexa. Suponhamos que enviamos um e-mail para um amigo. Essa mensagem será convertida em dados criptográficos que viajarão no modem para um provedor da internet e em seguida para uma rede de conexões. Essa rede de conexões, por sua vez, transportará os dados até o backbone, a chamada espinha dorsal da internet. E esses backbones correspondem à rede de cabos da internet, ou seja, são as estradas que carregam todas as informações. É evidente que a velocidade de tráfego é extremamente alta. Somente assim, uma mensagem enviada aqui do Brasil, por exemplo, chegaria ao Japão praticamente instantaneamente, via Facebook, WhatsApp ou outro qualquer. Atualmente, a velocidade média de transmissão de dados pelos cabos é de aproximadamente 4 terabytes por segundo, mas há projetos em andamento para multiplicar esse número. Portanto, esqueçam essa balela de satélite. Isso é coisa de ficção, é coisa da NASA. O nosso mundo é real.